TV Simpro, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2018. Hoje, discutindo o tema sobre inovação pedagógica. E, para tanto, recebemos aqui o professor José Henrique Porto, que é empreendedor na área de educação. José Henrique, é um prazer recebê-lo aqui na TV Simpro. Prazer é todo meu, amigo. Uma honra estar aqui, podendo falar com um público docente, super engajado aí em transformar a educação. Acho que essa é a vocação do professor, né? Nosso público alvo é o público docente, mas tem muito aluno que assiste aqui também, porque o pessoal é curioso e acaba questionando o professor no dia a dia de sala de aula. Fica mais legal ainda. Tem um pouco a ver com o que a gente vai discutir, debater hoje aqui. Para começar, o que é inovação pedagógica? Cara, a inovação pedagógica, ela é uma forma de você repensar as práticas de ensino de forma a conferir, dentro do possível, maior protagonismo ao estudante, para que ele desenvolva não só conteúdo, não só habilidade cognitiva, mas também desenvolva conteúdo emocional, habilidades de empatia, de relação. Tudo isso é altamente relevante, eu acho que dentro do cenário do século XXI. Né? E como que o professor pode fazer isso? Existem vários caminhos para tal. Eu acho que o primeiro movimento central é a gente reconhecer que a gente vive na era da informação, né? Que a internet, acima de tudo, ela trouxe uma grande revolução. Ela alterou não só a economia, a política e a cultura, ela está alterando também a educação, né? Nesse sentido, qual é o chamado para o professor dentro desse cenário que está posto para nós, né? A informação, ela é dada, né? O que é uma informação? Uma informação é um dado da realidade, né? Você acessa aí com o seu celular, né? O desafio é transformar esse dado em ferramenta intelectual. Aí que você está migrando para o conhecimento. E eu diria que dá para ir um pouquinho mais até. Na hora que você consegue transformar essa ferramenta intelectual em um saber de cunho ético, que tem uma dimensão afetiva, você começa a beliscar a sabedoria. Então, o desafio para o educador é saber triar aquilo que é informação, o que é conhecimento, e aí você entra com uma prática, com uma metodologia, aí que entra a inovação pedagógica, e qual o momento da aula que ele começa a beliscar a sabedoria. Por exemplo, você quer ver uma questão de ordem básica? Assim, não sei se você lembra da época que você era aluno, cara, mas para mim, a escola foi, em alguns momentos, um fardo, né? E a gente tinha que decorar muita coisa que, se a gente parar para pensar, no atual cenário é absolutamente inútil. Eu decorei a tabela periódica. Minha professora de química obrigava a gente a decorar a tabela periódica. E eu sei essa bagaça até hoje. Você Algo que talvez... Não, totalmente desnecessário. Então, sei lá, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E você me perguntava, Porto, o que é o berílio? Eu não faço ideia o que é o berílio. Prazer, Porto. Certo? Agora, na hora que você ensina o aluno a aplicação disso, aí você está no conhecimento, você saiu do universo da informação, né? Na hora que você sabe que o hélio é um gás nobre e ele é mais leve, a estrutura molecular dele é mais leve que a da atmosfera que está aqui presente, que o oxigênio, o monóxido, o dióxido de carbono, o nitrogênio, então ele tende a se posicionar acima, e você enche uma bexiga com isso, aí você já está construindo o quê? O conhecimento. Isso passa um pouco, sem querer te interromper. Não, claro. Mas já te interrompendo. Isso passa um pouco também pelo professor se perceber não só como um educador, mas também como um influenciador. Ou seja, eu posso te ensinar o conteúdo, eu posso te ensinar a tabela periódica, mas cabe a mim também fazer que você tenha gosto sobre isso, você Sim. entender a aplicação prática disso, porque se eu só ensinar, se eu só fizer com que você decore, tudo bem, você vai decorar, pode ser que você nunca use isso na sua vida, mas se eu fizer com que você tome gosto por isso, pode ser que eu esteja formando um futuro químico. Não, com certeza, com certeza. O professor ele precisa aprender a reconhecer o que é entulho dentro dessa gama gigantesca de conteúdos que ele tem que dar, e o que é relevante para aquele aluno naquele cenário. E o processo de aprendizagem vai muito mais do design desse percurso do que propriamente ele dar a aula. E que bacana seria
dentro desse exemplo mesmo, do Hélio e da bexiguinha, o cara reconhecia, sei lá, eu fui animador de festa quando eu era mais novo, né? Que na hora que você enche uma bexiga e você reconhece que tem uma criança ali isolada, ela está tristonha, e você vai e leva aquela bexiga que flutua para a criança e ela se encanta com aquilo, aí você tem sabedoria. Induzir o aluno sempre nessa reflexão é algo absolutamente fundamental. Nesse sentido que a gente fala de inovação pedagógica. Inovação não é você levar um tablet para a sala de aula. Inovação não é você ter lousa eletrônica. Inovação é você nutrir o professorado desse tipo de competência, abrir espaço para a criatividade, que envolve também ele experimentar, errar, para que a gente possa ter um cenário escolar mais efetivo, mais alegre, mais significativo mesmo. Bom, Henrique, isso é um pouco do que a gente espera para a educação aqui do século XXI. Sem dúvida. Eu vou só te pedir um tempinho, nós vamos para o intervalo comercial. Não saia daí, a TV Simpro com o José Henrique volta já já. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta com TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região. Se você quiser entrar em contato conosco, com o José Henrique, com outros professores que passaram aqui por nossos programas ao longo dessa temporada 2018, entre no nosso site simpromogi.org.br ou mande um e-mail simpromogi@uol.com.br. José Henrique, no bloco anterior eu encerrei com uma provocação, digamos assim. O que esperar e quais são os desafios da educação para o século XXI? A gente falou do professor se perceber como um influenciador, de entender que ele precisa desenvolver, perceber as habilidades dos seus alunos, mas eu acho que tem muito mais aí que vai exigir do profissional de educação um preparo ainda maior para os próximos anos, né? Sim, eu acho que a gente vive um contexto de muita transformação. Eu chego a dizer assim, a gente não vive numa época de mudança, a gente vive numa mudança de época, de fato. Né? A internet ela é uma verdadeira tsunami. Um conceito bem interessante. Né? Ela é uma verdadeira tsunami. Você não consegue enfrentar a internet com um baldinho. Então, já que formou a onda, você tem que aprender a surfar nela. E eu diria que essa aventura ela é muito bacana. Nesse sentido, eu acho que entre as habilidades que o educador do século XXI ele tem que começar a cultivar, em termos de metodologia de ensino, você tem as metodologias ativas. E elas são muito, muito, muito eficientes. O que é isso? Explica para a gente um pouquinho. Uma metodologia ativa de ensino, ela envolve, acima de tudo, em primeiro lugar, o protagonismo estudantil. O personagem central do processo de ensino-aprendizagem vira o aluno, não o professor. Hoje a gente tem uma aula absolutamente centrada no docente. Não que isso não seja importante. Como introdução de qualquer conteúdo, isso é relevante. Mas para você desenvolver habilidades que vão além da memória, além da mera identificação do conteúdo, para que o aluno possa entender, aplicar, analisar, avaliar, estou falando aqui das habilidades do Enem, da taxonomia de Bloom, e, acima de tudo, criar, ele tem que ser o personagem principal. Né? E, quer ver? Citar um exemplo, né? Dentro da minha área,
tem um campo que eu acho muito, muito instigante, inclusive para a educação política, que é um dos nossos grandes desafios, né? E essa é uma das marcas do Laboratório Humanista, que é a empresa que eu encabeço. O que a gente faz? A gente faz jogos de poder. O aluno ele é estimulado, dentro de um jogo, a passar por várias esferas de decisão em termos de política. Primeiro, se debate lá a legalização da maconha, as cotas raciais. Mas ele não debate com a posição pessoal. Ele assume personagens. Não vai debater a legalização da maconha, ele vai ser tanto Jovens em Cristo, ou um representante do Partido Social Cristão, ou mesmo ele vai assumir o personagem de um familiar dos narcóticos anônimos, para entender a problemática por esse prisma. E depois ele assume outros personagens. Ele vai ser um representante de uma multinacional do Colorado que quer iniciar um negócio no Brasil, o movimento da Marcha da Maconha, da UNE, do Partido Verde, enfim. E ele passa por essa experiência, ele enxerga o mesmo fenômeno por diferentes prismas. E é um jogo. Ele tem um personagem que tem um perfil, e ele vai sendo ranqueado por conta da performance dele. Se deu bem, ele entra no jogo nível 2, onde a gente discute as questões relativas à reconstrução da República Nova no Brasil. E ele vive todos os partidos. Se ele foi a UNE, ele vai virar o MBL no próximo. E assim você vai dando ao aluno a perspectiva de diferentes legendas sobre as mesmas problemáticas. E, por fim, no jogo nível 3, a gente faz a simulação da ONU. Ele vira os países. O protagonismo é dele. Esse que é o elemento central. Na minha época de escola, isso era mais ou menos feito através das aulas de debate. Isso. Nós tínhamos isso através das aulas de debate. Mas é possível, por exemplo, se nós pegarmos uma escola que talvez não tenha a estrutura de criar jogos e games da forma que você colocou. Mas não necessariamente, como você mencionou, você precisa de todo um arsenal tecnológico para desenvolver esse tipo de atividade. Na nossa época, a gente tinha biblioteca e a gente abraçava esse desafio. Se você for buscar a origem disso que a gente chama hoje de inovação pedagógica, é a escola aristotélica, os peripatéticos. O que Aristóteles fazia? Ele falava para o aluno primeiro olhar para ele, enxergar qual é o potencial que ele tem e fazer com que esse potencial florescesse. E a partir de atividades práticas. O centro do processo era o aluno. Então, talvez aquilo que hoje a gente aponte como inovação seja aquilo que a gente tem de mais antigo na educação. O papel principal é o do aluno. O professor tem, querendo ou não, ainda uma função essencial, mas a gente tem que começar, em vários momentos, deslocar esse eixo para o aluno em especial. É isso aí. Bom, Robson, a gente vai continuar esse bate-papo no nosso terceiro bloco. A TV Simpro volta já já. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro de volta para o nosso terceiro e último bloco, hoje recebendo aqui o José Henrique, que está falando sobre inovação no conceito do dia a dia da sala de aula. Nós debatemos vários aspectos aqui e nesse terceiro bloco eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da educação socioemocional. Há uns programas atrás eu conversei com o coach Robson Gomes, e ele falou sobre a questão do coach para a educação, do professor conseguir levar técnicas, por exemplo, do coach executivo para a sala de aula, onde se percebe o aluno que ele tem um perfil mais de liderança, onde ele tem o aluno que tem um perfil mais administrativo, o mais extrovertido, o líder, etc. Passa um pouco também sobre essa questão do socioemocional? Não? Com certeza passa. Eu acho que é chegado um momento onde as mais variadas áreas do saber humano, seja da educação corporativa, né, elas devem prestar um serviço à educação básica. Acho que todos os profissionais eles são bem-vindos. Diante dessa gama gigantesca de possibilidades que a juventude tem em termos de carreira,
que vai contribuir para que ela escolha? Antes de mais nada, ela saber quem ela é. O jovem ele precisa visitar a si mesmo. E esse exercício pode começar desde a tenridade. Você estava falando de tipologias comportamentais, né? Aristóteles, lá no passado, ele analisava em especial o ato da brincadeira. O que é o brincar? Brincar é uma atividade que você pratica e você perde noção de tempo e de espaço. Você fica tão energizado, sua mãe te chama para ir para casa. Vem para casa, filho, vem para casa. Você fala, já vou. Imagina se você conseguir encontrar um trabalho que equacione a sua principal função de brincar. Ali você já tem um sinalizador de vocação, né? Se os professores eles forem percebendo isso e alimentando isso, a educação ela se torna muito mais efetiva. Se a gente parar para avaliar o quanto tempo a gente perde se debruçando nas disciplinas que a gente tem mau resultado, não estou falando que você não precisa atingir um nível razoável dentro de uma disciplina, no meu caso, né? É como química, que eu mencionei há pouco. Não, eu preciso dominar, preciso apresentar. Mas muitas vezes, o tempo que eu despendi estudando química, eu poderia ter mergulhado estudando história, geografia, filosofia, que era aquilo que me cativava. Nesse sentido, fazer com que o aluno se volte para dentro se torna fundamental. E essa é uma das zonas de fronteira das habilidades socioemocionais, né? Você pega a Base Nacional Comum, recém-promulgada, né, que é, sem dúvida nenhuma, o norteador das nossas ações, ou as habilidades do século XXI, o autoconhecimento está ali como marca, né? Então, eu preciso aprender a olhar para mim. O que me energiza? Qual o meu senso de propósito? Qual o impacto que eu quero ter no mundo, né? Em última instância, uma definição de ética que eu carrego comigo muito fortemente é uma vida ética não é uma vida em que você se dedica ao outro. Não, uma vida ética é uma vida, como Aristóteles mesmo afirma, é uma vida marcada pela felicidade que transborda. Então eu olho para mim, eu me realizo pessoalmente. Só que a minha realização ela vai crescendo, eu realizo a minha família. Ela vai crescendo, eu realizo a minha sociedade. Ela vai crescendo, eu realizo o meu país, eu realizo a humanidade, eu realizo o mundo. Mas, antes de mais nada, é um processo de transbordamento, não de sacrifício. Certo? E para que haja essa mudança de paradigmas, o que precisa do seu ponto de vista? Eu acho que a escola ela precisa abraçar novas temáticas e ela deve, sem dúvida nenhuma, ousar. Nesse caso, trazer temáticas da psicologia para o universo escolar. Né? Quando você estava falando do coach, a gente entra com tipologias de personalidade. O que é um aluno extrovertido? O que é um aluno introvertido? Certo? O extrovertido é aquele que se energiza com o mundo de fora. O introvertido é aquele que se energiza com o mundo de dentro. E boa parte do nosso modelo de ensino celebra o extrovertido. O que é um aluno intuitivo? Ele é imaginativo. O que é um aluno sensorial? Que está ligado no concreto. O que é um aluno racional? Que ele toma a decisão pautada em informação e dados. O que é um aluno emocional? Um aluno impulsivo. Então, a gente precisa aprender a usar. E aprender a usar exige também ter uma cultura que celebra o erro. O professor ele tem que ser estimulado a se arriscar, a errar, começar de novo. Ao invés da gente pautar a nossa prática de ensino, muitas vezes, né, na tradição, porque ela é aquilo que nos conforta e nos deixa seguro, para inovar, a gente tem que ter quase que um espírito de herói mesmo. E romper, talvez, aquilo que seja, na minha perspectiva, o bloqueio emocional central do educador, que é a vaidade. A vaidade, porque quando os educadores eles se encontram, a gente costuma apontar, nossa, aquilo que eu estou fazendo, que é fantástico e tal, ou o aluno não tem competência para entender aquilo que eu faço. Mas o que conecta a gente de verdade não é a vaidade, é a humildade. Se o teu aluno te perguntar algo que você não sabe, dá parabéns para ele, cara. Ele enxergou uma dimensão da aula que você não tinha visto, né? E ao invés de a gente se afirmar entre os nossos colegas, vamos tirar a máscara e vamos compartilhar o que dá certo e o que não dá certo. E vamos nos apoiar, como se fosse uma rede. Porque tem uma metáfora, acho que até para encerrar um pouco essa reflexão, que é assim. A história de um buscador que queria encontrar um caminho para acabar com o sofrimento.
E ele descobriu que tinha um mestre que tinha desvelado esse caminho. Ele falou, mestre, posso ser seu aluno? E o mestre falou, claro, meu filho, o que você quer? Não, eu quero acabar com o sofrimento, qual que é o caminho? E o mestre disse para ele, vá à cozinha, pega um copo, põe a água, põe a sal, agora beba. E o rapaz foi lá e bebeu. Imediatamente ele cuspiu. No dia seguinte ele se apresentou, mestre, e hoje, qual que é o ensinamento? Vá à cozinha, copo, água, sal. Ele bebeu, terceiro dia, cozinha, copo, água, sal. Quarto dia, cozinha, copo, água, sal. Quinto dia, cozinha, copo, água, sal. Sexto dia, sétimo dia, mestre, não vou mais fazer isso, mestre, não aguento. Aí o mestre responde para ele, que bom, meu filho, achei que você nunca ia dizer. Agora me siga, com copo, com a água e com sal. E os dois seguiram por uma trilha. Chegando perto de um lago, o mestre deu o comando. Pegue o copo com água e com sal, meu filho. Agora, despeje nesse lago límpido e transparente. Ele despejou. Imediatamente o mestre falou, pegue agora a água. O rapaz foi lá e pegou. Beba a água. O rapaz foi lá e bebeu. Como está a água? Pergunta o mestre. E o discípulo responde, uma delícia, mestre, uma delícia, uma delícia. Ele, pois bem, os sal são os problemas do mundo. Para superar os problemas, você tem que deixar de ser copo e virar lago. Para superar os problemas da educação, a gente tem que deixar de agir de forma celibatária dentro da sala de aula e conectar as nossas ações com todo o corpo docente. A escola tem que virar um lago. É esse o espírito. E, bom, eu acho que, diante disso, a gente encerra muito bem esse nosso bate-papo. Eu agradeço demais as suas palavras. Eu espero que você volte aqui em outras oportunidades para a gente conversar um pouco mais sobre esse e sobre outros temas. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, querido. Valeu. Obrigado. Bom, o TV Simpro dessa semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe nossos outros programas pelas nossas redes sociais e nós nos vemos na semana que vem. Até lá.